Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão sobre catalisadores da UFSC, que diz o seguinte: os conversores catalíticos, então a gente já sabe que trata de uma questão de catalisadores, né, por ter essa palavrinha aqui, utilizados nos sistemas de exaustão, escapamentos automóveis, são em geral compostos de uma estrutura cerâmica recoberta com catalisadores metálicos. Em geral, ouro, esse é o símbolo do ouro, né, na tabela periódica, paládio, platina, não é prata, né? Prata é o Ag, e ródio. E esses catalisadores atuam de modo a converter espécies altamente tóxicas e ou reativas produzidas a partir da queima do combustível no motor dos automóveis, como monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio. Essas espécies aqui, elas são tóxicas, então provavelmente elas podem acabar entrando no carro, né? Ou poluindo muito a atmosfera e eles podem morrer com isso. Em espécies pouco reativas e de baixa toxicidade, como nitrogênio, gás nitrogênio, que é 80% do ar, e CO2, que é o do aquecimento global, mas pelo menos ele não é tóxico, né? Então a gente vai transformar gases tóxicos em gases que não são tóxicos, como com a ajuda de catalisadores. As reações envolvidas no processo são mostradas abaixo. Então temos aqui a reação 1, 2 e 3 e já vamos analisar elas. Considerando as informações fornecidas, assinale as proposições corretas. Então vamos analisar proposição por proposição, tá? 01. As reações 1, 2 e 3 representam reações de oxirredução, nas quais a molécula do oxigênio, eu vou sublinhar aqui a molécula do oxigênio, e seria legal você saber que a molécula do oxigênio é o O2, atua como agente redutor. Primeira observação importante, caso você não saiba disso, para ser um agente redutor, obrigatoriamente tem que ser um reagente e não um produto. Então repare que a molécula do O2, na primeira e na segunda, ela não é um reagente, ela é um produto. Então já está errada essa afirmação. E na reação 3, a molécula do oxigênio ela tem NOx zero. E quando o oxigênio está ligado com outro elemento, ele tem NOx menos 2, tirando nos peróxidos e outras exceções. Mas geralmente é menos 2. De 0 para menos 2 é uma redução. E quem sofre redução é agente oxidante. Então, está errada a proposição 1 de todas as maneiras, tá? Não tem nada correto. Proposição 2. A energia de ativação associada à formação do gás nitrogênio a partir da reação 1 é menor. Então, vamos sublinhar essa palavra aqui, ó. Energia de ativação, né? Essa expressão está dizendo que ela é menor na presença de catalisador metálico do que na ausência de catalisadores. Ó, esse é o princípio do catalisador. O que o catalisador faz? Aumenta a velocidade da reação. Como que ele faz isso? Diminuindo a energia de ativação. E agora é muito importante, o catalisador ele tem que ser uma substância, por exemplo, um metal que está sendo citado nessa questão. E essa substância não é consumida. Isso é importante para acertar outra proposição depois. O gráfico específico de catalisador é um gráfico que mostra a energia, os reagentes, por exemplo, virando produto, RP. E quando o reagente vira produto, ele tem que passar por uma barreira energética chamada energia de ativação. O catalisador ele diminui essa barreira energética. Ele diminui a energia de ativação. Aí você vai perguntar como que ele faz isso, né? Geralmente ele fornece um outro caminho. Imagina uma reação que eu tenho de A mais B dando a B, só que lenta. Então, o catalisador ele entra no mecanismo da reação. Por exemplo, o catalisador ele reage com o A de forma rápida, formando o AC. Depois o AC reage com o B de forma rápida. E repare que o catalisador entrou e saiu, assim como esse composto intermediário que é o AC. Ele foi formado e depois ele foi destruído. E a reação A mais B fica rápida.
Esse é o principal, né, efeito do catalisador. É muito normal aparecer gráficos assim, inclusive, tá? Já vou colocar aqui para você não se assustar. Inclusive, esse gráfico aqui é o gráfico da UFSC, onde foi usado aqui dois morrinhos, né? Duas energias de ativação, que significa o quê? As duas etapas que o catalisador tem. Mas repare que mesmo assim os morrinhos serão menores que o morro aqui de cima, que não tem, né, catalisador. Então agora a gente consegue responder mais tranquilamente que o catalisador, sim, ele diminui a energia de ativação. E outra informação, ó, proposição 04. Os catalisadores metálicos utilizados em automóveis não são consumidos nas reações de formação das substâncias e podem ser usados por longos períodos de tempo? Sim, o catalisador ele não é consumido. E agora vamos fugir um pouquinho, né, da história de catalisador. Uma pergunta muito básica: ó, os produtos formados na reação 1, que é nitrogênio e oxigênio, então eu vou colocar aqui as moléculas, né, nitrogênio e oxigênio na reação 1, apresentam ligações do tipo π? Sim. O gás oxigênio apresenta uma ligação sigma. Toda vez que eu tiver uma ligação simples, uma dupla e uma tripla, sempre vai ter a ligação sigma. Essa aqui é a letra sigma lá do alfabeto grego mesmo. A outra ligação é uma ligação π. Isso são ligações diferentes, tá? A ligação sigma é uma ligação frontal, é uma ligação mais forte que as ligações π. Mas se tiver dupla e tripla, é isso que ele está te perguntando, tem ligação π. Eles estão te perguntando se o gás nitrogênio e o gás oxigênio tem dupla e tripla. Então, essa aqui é verdade. Proposição 16. Todos os compostos descritos nas reações 1, 2 e 3 possuem ligações com caráter covalente. Para ter caráter covalente, tem que ser ametal com ametal. Então, se eu olhar a tabela periódica, todos esses elementos aqui, eles estão no cantinho lá da direita da tabela periódica. Como eles estão nesse cantinho aqui da direita, né, eles fazem ligação entre eles, que é a metal com a metal. E a metal com a metal é a ligação covalente, então correto também. E a proposição 32 diz que os catalisadores metálicos utilizados para converter gases de exaustão em automóveis caracterizam um exemplo de catálise homogênea. Olha só, existem umas palavrinhas de aprofundamento de catalisador que eu até vou escrever para deixar tudo muito claro, tá? Quando que a minha catálise vai ser homogênea? Quando eu tiver uma mistura homogênea entre o reagente e o catalisador. Então, se eu tiver o gás CFC com ozônio, que também é gasoso, toda mistura de gás é gasosa. Vai ser homogêneo. Toda mistura de gases é uma mistura gasosa e toda mistura gasosa é sempre homogênea, não tem exceção. Para ter catálise heterogênea, o reagente, o catalisador, tem que formar uma mistura heterogênea. Por exemplo, aqui eu tenho gases, que são inclusivos lá os liberados no cano de descarga, né? E aqui paládio. O paládio, ele é um catalisador sólido, então ele vai formar uma mistura heterogênea. Outra palavra que pode aparecer, quem sabe no próximo ano, no próximo vestibular, é autocatálise. É quando um dos produtos formado atua como catalisador. É como se um desses produtos aqui, por exemplo, atuasse como catalisador. Existe ainda promotor ou ativador, são aqueles que aumentam a eficiência do catalisador. Eu acho que tu já ouviu falar, cara, que o ácido no teu estômago ativa as enzimas, né? Isso ocorre também com o óxido de potássio na síntese da amônia, que ele ativa o catalisador ferro, né? Só lembrando que as enzimas são catalisadores, né? Mas acho que isso você já tem uma certa noção da biologia. E existe também o inibidor, o catalisador negativo, que é a substância que, em vez de aumentar a velocidade da reação, ela diminui a velocidade, criando uma reação paralela. Isso ocorre com conservantes ou antioxidantes, bastante usado em alimentos, né, processados. E o último ainda é o veneno anticatalisador, que é o que mata, né, o catalisador. Isso acontece com o arsênio na síntese da amônia, que anula o efeito do catalisador ferro, ou ainda quando a gente tem a produção de álcool, né, feita pelo Saccharomyces cerevisiae, também chamado de leveduras de cerveja,
ele libera umas enzimas e quando essas enzimas produzem álcool, esse álcool, ao chegar a 13%, anula o efeito delas. Então, voltando para a questão, os catalisadores metálicos atuam para converter gases de exaustão em automóveis. Caracterizam um enzima de catálise homogênea? Não, né? São heterogêneos, porque se eu tiver uma palavra, né? Ó, se eu tiver a palavra metálica, eu sei que é sólido. Gases, eu sei que são esses caras aqui que são em estado gasoso. E isso não tem como formar uma mistura homogênea. Por isso que é mistura heterogênea, portanto, catálise heterogênea. E agora deixa eu conversar contigo, que é o seguinte, se você está assistindo a resolução dessa questão aqui, você já é um aluno diferenciado e sabe o que quer da vida. Então, primeira coisa, eu quero te dar os parabéns por isso e dizer que o seu esforço será recompensado com a sua aprovação. Pode ter certeza disso. Agora, que tal você me contar o que te trouxe até esse vídeo? Muito provavelmente eu posso te ajudar mais ainda. Deixa um comentário aqui, ou melhor, me chama no Insta, que é o mesmo nome do canal, que é @quimicativon. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E me conta quais vestibulares tu quer passar, do que você está precisando. Mas se você quiser pular essa etapa, né, eu sei que tem muito aluno que é autodidata, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para a compra do nosso material específico para Química na UFSC. A gente chama ele de Study Book Química na UFSC. A principal vantagem desse material é que tem os assuntos que mais caem, e isso vai otimizar muito o seu tempo de estudo, que é a principal, digamos, pane do vestibulando, né? Esse material não tem enrolação, não tem outros assuntos para encher linguiça, ele é simplesmente um material que você precisa para passar na UFSC e ter uma pontuação muito boa na UFSC. O maior benefício é que você vai estar treinado para resolver mais questões em menos tempo. E esse é o único material que existe no mercado, que vai atender o seu objetivo de aluno de ponta. Eu acho que você merece um material assim, organizado, focado e feito com muito carinho para os melhores alunos. E agora um favor, por favor, depois que você comprar esse material, depois de assistir esses vídeos, vem aqui ou vai no Insta e me conta como são os seus estudos, quantas questões você acertou no vestibular, me conta que você foi aprovado, você vai ver vários depoimentos lá também. Então, desde já, muito obrigado aí, tá? Nosso total aí fechou 30 e muito obrigado pela sua paciência aí, muito obrigado pela sua audiência e de coração eu vou deixar alguns outros vídeos aqui relacionados que eu acho que pode te ajudar muito na sua aprovação. Então, de coração aí, bons estudos, forte abraço, tchau!